Ai, já faz 2 semanas que eu estou acordando às 5 da manhã. Ai, mas eu confesso que eu tô tão cansada, tão exausta. A sensação que eu tenho é que eu estou acordando mais cedo apenas para ter mais um tempinho para não fazer nada, para ficar enrolando e procrastinar. Essa é a sua realidade? Começou a acordar às 5 horas da manhã porque tá a maior moda acordar às 5 horas da manhã, porque fulano fala, porque outra pessoa fala, e porque será que o dia não tá rendendo nem mesmo você acordando às 5 da manhã? Seja muito bem-vindo ao canal Artesã Produtiva, eu sou Mariana Pieroni e estou aqui para te ajudar a se tornar uma pessoa super produtiva e com desenvolvimento pessoal que te traga aí várias realizações para a sua vida, para o seu ateliê e para a sua família. Então, hoje eu vou esclarecer essa dúvida. Por que eu acordo mais cedo e mesmo assim eu tenho a sensação que não fiz nada no final do dia? Simplesmente porque acordar mais cedo não vai te fazer mais produtiva. Para que você acorde mais cedo, você tem que entender e ter uma técnica aí com algumas coisas que você já vai deixar pronto para você fazer assim que você acordar, para que realmente vale a pena acordar mais cedo. A primeira coisa que a gente precisa entender, eu já falei aqui no canal, tem vários vídeos sobre isso, o que acontece? O que funciona para mim talvez não funcione para você. Por quê? Porque somos seres únicos. Porém, a grande maioria das pessoas tem sim um relógio biológico que favorece ao acordar mais cedo, acordar de manhã, acordar de madrugada, né? Porque 5 horas da manhã ainda é madrugada, né? E outras pessoas já são diferentes, elas precisam dormir um pouco mais, porém são mais produtivas à noite. Mas a grande maioria tem dentro de si o relógio biológico matinal de acordar cedo. Então, por que comigo não tá funcionando, né? Inclusive, esse vídeo é em homenagem a uma das meninas que colocou na caixinha de perguntas lá no Instagram, do Artesã Produtiva. Inclusive, já aproveita lá para seguir. Se você não está aqui inscrito no canal, já se inscreve também e ative as notificações. Ela colocou assim para mim: já tive um grande ganho com você te acompanhando em acordar às 5 da manhã. Porém, eu ainda me sinto perdida. Eu sinto que eu acordo às 5 da manhã e nada tem acontecido. Realmente, só acordar às 5 da manhã não vai te fazer mais produtiva e nem mais realizadora. Pelo contrário, se você não tiver aí um cronograma do que realmente você vai fazer, você só vai se sentir mais cansada ainda ao longo do dia e no final do dia vai estar acabadíssima. Então hoje aqui, vocês já me viram aqui falando sobre planejamento semanal, sobre as prioridades do nosso dia. Então vai ser uma compilação de tudo isso que a gente já aprendeu e uma estruturação por blocos de períodos para que a gente possa aí organizar o que a gente precisa fazer e realmente fazer com que o horário que a gente acorde não defina a nossa produtividade, porém o horário que a gente acorde, a gente já vai começar com coisas que nos tornem mais produtivas sim, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer até chegar nessa técnica que eu vou mostrar para vocês é você fazer uma lista. Ao longo dessa semana aqui que a gente está vivendo, você já vai colocando aí uma listinha do que você precisa fazer para a semana que vem. Alguns acontecimentos que vão acontecer aí que você já tem programado na sua agenda para a semana que vem. Algumas coisas que você queira fazer dentro do seu ateliê ou na sua casa e tudo mais. Você já vai aí colocando ao longo da semana, o que for aparecendo, você já vai colocando numa listinha, tá? Mariana, como que tem que ser essa listinha? Uma folha, tá? Um caderninho, não precisa ser nada cheio de frescuras, não, o simples funciona, um lugar que você consiga escrever e não vai perder. Também não adianta você ter uma folha e perder a folha, né? Então se você é dessas que não consegue aí ficar com uma folha e vai perder, arrume um caderninho para você fazer isso, tá? Inclusive, deixa eu pegar um caderninho que eu tenho aqui. Eu gosto muito dele, eu acredito que eu já tenha mostrado ele aqui pra vocês. Se eu não mostrei aqui, lá no Instagram eu já mostrei, por isso que é importante você seguir lá no Instagram também. É esse caderninho que eu comprei, tá? É da marca Tilibra, não é patrocinado, tá? Mas estou falando porque eu comprei dele. E ele tem as folhas coloridas. Por que eu comprei esse caderno? Porque quando eu fui na papelaria, eu estava começando um novo processo aqui, né, de mentoria, e eu queria algo diferente.
algo que me motivasse mais em fazer as atividades que eu tinha que fazer. Então, ele é todo colorido, né, igual post-it, e ele me faz, sim, ser mais criativa na hora de fazer o meu planejamento. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto muito de escrever e gosto muito de coisas coloridas, por quê? Porque elas me remetem às ações que eu tenho que fazer. Então, o que eu vou ensinar aqui hoje pra vocês também vai ter cores, tá? Então, independente de onde você vai fazer aí as suas anotações, então eu tenho esse caderninho e ao longo da semana eu separo uma folhinha que eu vou colocando tudo que eu tenho que fazer, coisas que vão aparecendo durante a minha semana e que eu não, se não for algo extremamente importante, eu não faço nessa semana. Eu só vou fazer nessa semana se realmente tiver que ser feito essa semana, porque eu já tenho meu planejamento dessa semana. Se começarem a vir coisas novas e eu começar a alocar nessa semana, minha semana vai ficar lotada e eu vou ficar muito cansada e não vou conseguir fazer tudo. É isso que acontece muitas vezes. Vão aparecendo algumas coisas aí ao longo da nossa semana e a gente vai encaixando muitas delas. Sendo que a maioria delas você pode já deixar para o seu planejamento da próxima semana. Então, você vai fazer isso, essa listinha, seja no caderno, seja no papel, seja onde você quiser, tá? E aí, no domingo, você vai parar um tempo para você organizar a sua semana, tá? Então, a primeira dica, fazer aí uma listinha. A segunda, parar um tempinho no domingo. Por que no domingo? Porque você já começa a segunda-feira sabendo o que você tem que fazer. Você já começa a sua segunda-feira com uma semana programada, já sabendo o que vai ser feito, tá? E isso não é questão de meia hora, uma hora, não. É questão de 15 minutos no máximo você faz isso, tá? Então, aí você vai fazer isso e vai determinar o seu foco da semana. Qual que é o seu foco da semana? Meu foco, essa semana eu preciso organizar alguma coisa dentro da minha casa. Vamos colocar o guarda-roupa da minha filha, um exemplo. Então, o meu foco da semana vai ser esse, o foco principal. Vou fazer muitas coisas, mas meu foco principal é chegar lá na sexta-feira e estar com esse guarda-roupa organizado. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente deixa pra fazer esses tipos de arrumações no final do ano. Então, pare com isso. Já coloque aí coisas que você precisa organizar na sua casa, precisa organizar no ateliê e já vai colocando como foco da semana. O seu foco da semana também pode ser estudar algum curso que está parado. O seu foco da semana pode ser fazer mais meditações, pode ser rezar mais. Então, você vai determinar o seu foco da semana. Depois, como você já determinou o foco da semana, você vai determinar o seu foco principal da segunda-feira. Tá? Então, o que a gente faz no domingo? A gente já estrutura a nossa segunda-feira 100%. Então, eu preciso definir qual vai ser o meu foco da segunda-feira. Então, aqui, toda semana, o meu foco da segunda-feira é a parte administrativa do ateliê e a parte financeira. Então, eu sempre já sei o que eu vou ter que fazer e toda semana eu venho... vejo como que foi aqui no ateliê, como que foi dentro da Artesã Produtiva, já defino as minhas metas da semana, do que eu preciso fazer, tudo isso na minha segunda-feira. E outras coisas que vão aparecendo, claro, né? E aí, definir as suas prioridades, né? Que já tem um vídeo sobre isso, de 3 a 5 prioridades que te levam em direção ao seu sonho. E aí nós vamos fazer o quê? Depois que a gente fez todo esse passo a passo, que foi nada mais nada menos que uma revisão de vídeos que eu já fiz aqui, nós vamos estruturar a nossa semana. Como que eu estruturo a minha semana? Primeira coisa que eu preciso entender é que o meu dia completo, ele tem 3 períodos: manhã, tarde e noite. Então, toda vez que eu vou fazer um planejamento, eu tenho que entender o quê? Que eu tenho 3 períodos para que todas as coisas se realizem. Qual que é o maior erro nosso? É colocar no papel tudo que tem que ser feito, mas não determinar o momento em que tem que ser feito. Por isso que muitas vezes a gente começa a fazer uma coisa, lembra de outra, já vai fazer a outra, e aí começa a virar aquela bola de neve e não termina nada. É por conta disso, a gente precisa entender que se temos 3 períodos ao longo do dia, por que eu tenho que ter uma lista geral de coisas a fazer? Eu preciso ter uma lista de períodos, por períodos. Então, o que nós vamos fazer? Dividir a nossa semana, o nosso dia, em blocos. Então, aqui eu peguei uma folha de sulfite para mostrar para vocês que eu não preciso ter um planner, algo muito caro, nada disso. Uma folha já resolve, tá? Sabe aqueles cadernos antigos aí de escola dos seus filhos?
Tire as folhas que já usou e use as folhas brancas para você fazer isso. Já usei muito caderno, principalmente na época da faculdade, que eu comprava caderno, cada matéria da faculdade, eu comprava um caderno para cada matéria. Então, na hora que terminou a faculdade, o que eu fiz? Ranquei todas as folhas e guardei esses cadernos. Inclusive, terminei de usar o último caderno esses dias. Então, pegue ali a folha, você pode fazer uma folha separado ou mesmo num caderno. Eu acho muito interessante, mesmo que você faça na folha, é extremamente importante você guardar. Tudo que você escreve para você organizar o seu dia, organizar a sua semana, é muito importante você guardar. Por quê? Para depois você revisitar. Revisitar o tanto que você fez, o tanto que você evoluiu. Isso causa dopamina, causa aquele neurotransmissor do prazer e vai fazer com que você sinta a necessidade, sinta a vontade de cada vez evoluir mais. Então é muito importante você revisitar os seus planejamentos, sim, então não jogue fora, tá? Então aqui, ó, o que eu fiz? Dividi aqui de segunda a sexta-feira, tá? Se quiser colocar sábado e domingo também pode, aqui é só um exemplo. E aí, ó, eu determinei os meus blocos. Então, eu tenho o meu bloco da manhã, da tarde e da noite, tá? E aí, dentro desses blocos, é que eu vou alocar as minhas atividades, as minhas tarefas. Então, por onde que eu começo? Eu começo por aquilo que é prioridade, aquilo que é mais importante ou aquilo que é urgente, que se eu não fizer hoje, eu vou ter algo negativo na minha vida. Então a gente começa por aí. Então vamos supor que na sexta-feira ficou algo ainda para se realizar que você não fez. Então você já pode colocar, se for algo extremamente necessário, você já coloca aqui na segunda-feira. O importante também, quando a gente vai montar esse planejamento em blocos, é a gente entender que muitas vezes vai acontecer de você determinar algumas tarefas e não conseguir cumprir todas, porque você gastou um pouco mais de tempo em alguma das outras. Porém, isso não te faz menos produtiva, pelo contrário. Todo dia à noite você precisa avaliar como que foi o seu dia, todas as tarefas que você fez e analisar. Eu não fiz por quê? Por que eu não fiz? Ah, porque eu fiquei focada nessa outra tarefa que eu fiz muito bem feito, fiz com excelência. A minha nota hoje da minha produtividade foi a nota 100%, porém, mesmo assim, eu deixei de fazer 2 ou 3 tarefas por conta que eu estava com foco nessa tarefa que era mais importante. Vocês entendem? As pessoas me perguntam, Mariana, como que você dá conta de tudo? Não, eu não dou conta de tudo, simplesmente eu coloco as minhas prioridades do dia. Todo dia eu tenho minhas prioridades. Então, assim que eu acordo, que eu levanto às 5 da manhã, eu já sei o que eu vou ter que fazer. Não é aquele negócio de acordar às 5 horas da manhã e ficar meia hora na cama pensando o que vai fazer, ou levantar, ficar andando ali que nem barata tonta na casa. Primeira coisa que eu faço, por que eu acordo mais cedo que todo mundo aqui em casa? Para eu poder ter um tempo comigo, para eu ter o meu tempo com Deus. Eu faço as minhas orações, eu aproveito para ler, aproveito para estudar, vou fazer minha caminhada. Então são coisas que para mim são determinantes para que eu seja mais produtiva e esteja bem comigo mesma. Porque antes nós mães principalmente cuidamos muito, né? Cuidamos da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. E que momento do dia eu vou cuidar de mim? Se eu deixar para cuidar de mim à noite, eu não vou cuidar, porque eu sei que eu vou colocar minha filha para dormir, vou deitar e vou dormir também, eu tô cansada. Então, o que eu faço? Qual que é a prioridade todo dia? Cuidar de mim mesma, cuidar da minha mente, cuidar da minha parte espiritual, que é extremamente importante para que eu tenha um dia produtivo. Então, eu coloco ali as minhas prioridades e já determino quais delas são o que é determinante, que realmente é prioridade no dia de hoje. Porque dentro das minhas 3 ou 5 prioridades, sempre tem 1, 2, que são aquelas que realmente eu preciso fazer. Então, dentro dessa determinação que eu fiz do que é mais importante, que é mais urgente de ser feito, eu foco naquilo que tem que ser feito. Na hora que eu termino meu dia, que eu vou avaliar, a maioria dos dias eu nunca tenho uma nota baixa de produtividade. Por quê? Porque eu produzi dentro daquilo que eu preparei para mim. E dentro desse meu cronograma, desses meus blocos de atividades, eu tenho momentos exclusivos com a minha filha e com a minha família. Então, para vocês verem que é possível sim a gente colocar aí a produtividade junto com o nosso trabalho, com os nossos filhos e com a nossa família. É questão de organização.
Então você vai determinar aí, pegar a sua listinha da semana de todas as coisas que você precisa fazer e você vai dividir aí no seu bloquinho, tá? É muito importante dentro desses blocos você já determinar os momentos que você vai estar destinada à sua casa. Porque nós empreendedoras, principalmente que empreendemos dentro de casa, a gente corre o risco muito grande de ver coisas a fazer e querer fazer o que é serviço de casa, né? E não fazer o que tem que ser feito dentro da nossa empresa. Então é muito importante você determinar o momento que você vai cuidar da tua casa. E o momento que você vai cuidar da tua casa, você vai colocar aqui no seu bloquinho, tá? Tem as meninas que gostam de cuidar da casa logo de manhã, tem meninas que gostam de aproveitar o momento do almoço e já estender um pouquinho mais e cuidar da casa, tem meninas que deixam para cuidar da casa mais no final do dia. Então você vai determinar o que você vai fazer. E aqui também a gente tem vídeo, eu vou deixar todos esses vídeos que eu tô falando linkados aqui embaixo para você poder também assistir depois sobre organização da rotina da casa, sua organização como empreendedora e como pessoa, né? E aí vocês vão assistir e vai ficar muito mais claro para vocês. Então determine aí no seu bloquinho da manhã o que precisa ser feito, quais são as prioridades da manhã. Determine no seu bloquinho da tarde quais são as prioridades para a tarde. Determine no seu bloquinho da noite quais são as prioridades para a noite. De todos esses bloquinhos, o que fica mais vazio aqui para mim é o bloco da noite, que é o momento que eu estou na minha casa e que eu estou destinada 100% à minha filha e ao meu marido. Então aí é o momento que a gente vai jantar, que a gente vai sentar para ler um livro, vai brincar de alguma coisa com a minha filha. Então assim, a parte da noite, geralmente, eu só lavo a louça da noite, né? E se tiver alguma coisinha ainda para ser feita, eu faço bem rapidinho pra gente poder ficar juntos. Então você vai determinar isso dentro desses blocos, né? E o que é mais importante de todos esses blocos? Tá vendo que tem uma linha aqui embaixo? Essa linha aqui embaixo é para quê? Para você jogar as atividades que não foram feitas aqui, você vai escrevendo aqui embaixo. Por quê? Não é porque você não fez hoje que você vai fazer amanhã. O seu amanhã, na segunda-feira à noite, você vai planejar aí as prioridades da terça-feira. Porém, você já vai ter o seu bloco da terça-feira já com algumas atividades alocadas daquela listinha que você fez no final da semana, tá? Então, o que acontece? Se eu já tenho coisas a fazer na terça-feira, como que eu vou jogar o que ficou aqui pra cá? Não. Então, tudo que for sendo feito ao longo do dia da segunda-feira, você vai fazendo o seu check, né? Que eu falo, a gente fazer checks é muito importante porque causa dopamina para o nosso cérebro e ele entende que é bacana a gente ser produtivo. Então você vai fazendo os checks no que for feito, o que não for feito, você vai marcar que não foi feito. Pega aí um marca-texto, né? Grifa aí que não foi feito. E aqui embaixo você vai escrever o que não foi feito e de preferência escrever o porquê que você não fez. E dá a sua nota, né? Ai, minha nota na segunda-feira, tirei nota 8. Eu consegui realizar muita coisa, porém tive uns momentinhos ali de preguiça, de procrastinação, né? Coloque a sua nota e coloque as atividades que não foram feitas. Você vai programar a sua terça-feira e vai ver a possibilidade e a urgência dessas atividades que não foram feitas na segunda-feira. Se elas couberem na sua terça-feira, você vai alocar na sua terça-feira. Se elas não couberem, elas vão ficar ali mesmo, que não foram feitas. Na terça-feira é o mesmo processo. Na segunda você monta a sua terça-feira, terminou o dia, você vai avaliar como foi o seu dia, vai anotar o que não foi feito, vai analisar a necessidade dessas atividades serem feitas no próximo dia e se couber dentro do seu próximo dia, você vai alocar no seu próximo dia. Se não for tão necessária assim, ela vai permanecer ali como tarefa não feita. E por que eu tô falando tudo isso que não foi feito? Porque muitas vezes você vai terminar aí a semana com uma listinha grande aqui embaixo. Só que na hora que você for parar para ver, muitas coisas que você tinha colocado no seu planejamento não eram essenciais e passou muito bem sem ter sido feitas. Então elas podem ser colocadas na próxima semana. Então essa é a lógica. Não fiz, por que eu não fiz? Tem a necessidade de ser feita logo amanhã? Não. Pode esperar? Então vai ficar aqui, nesse depósito do tem que. Eu tenho que fazer, porém não tenho que me preocupar com aquilo. Se for coisa que tem que ser preocupante, que precisa fazer, senão vai te gerar alguma coisa negativa, já coloque para fazer logo no próximo dia. Caso contrário, você vai carregar sim essas coisas que não foram feitas e aí lá no final da sua semana você vai voltar a analisar se realmente precisa ser feito ou se foi feito por alguma outra pessoa e aí você coloca na sua próxima semana.
Pra gente seguir tudo isso, a gente precisa do quê? De um método. E esse método eu te ensino dentro do meu curso Produtividade para Artesãs. Por quê? Aqui nesses vídeos que eu coloco para vocês, são coisas que vão te gerar transformações, sim. Tem meninas que estão seguindo aqui o canal, estão tendo aí avanços dentro da produtividade, porém precisam de mais técnicas, de mais profundidade. Então eu convido você para vir ser minha aluna no curso Produtividade para Artesãs. Vou deixar o link aqui abaixo também. E te convido para toda segunda-feira me acompanhar lá no Instagram, no Café Produtivo, às 8h30 da manhã. Então vamos fazer uma revisão do dia de hoje? Então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, são 6 passos. O primeiro, fazer a lista do que precisa ser feito ao longo da semana, já vai construindo essa lista. Número 2, parar um tempo no domingo para organizar a sua semana. Número 3, definir o foco da semana. Número 4, definir o foco da segunda-feira. E aí na segunda noite você define o foco da terça-feira e assim por diante. Número 5, definir de 3 a 5 prioridades para a sua segunda-feira. E na sua segunda-feira você define as suas prioridades para a sua terça-feira e assim por diante. Você vai viver em cima de realizar as suas prioridades e também aquelas tarefas que precisam ser feitas, né? E o número 6, alocar a lista de tarefas em cada bloco de período aí do seu dia. Todo final do dia, analisar o que foi feito, o que não foi feito, transmitir aí, colocar na sua listinha do tem que. E ao longo da semana você vai analisando se é necessário fazer aquela listinha ou se pode deixar já como afazeres para a próxima semana. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, compartilhe com as amigas artesãs para que a gente tenha cada vez mais artesãs produtivas e com tempo livre para cuidar de você e da sua família.